dia, Hare Krishna. Bom estar aqui de volta. Estamos com o horário um pouco alterado nessa semana, porque estamos com um bebezinho aqui ganhando personalidade. Logo menos ele vai estar dentro da sala, se ele continuar do jeito que ele está. Mas, enfim, seguimos aqui atrasados outra vez por causa dessas dinâmicas que eu estou tentando acertar para ver onde ele fica. Mas é isso, muito divertido aqui. Depois eu mando vídeos deles para vocês. Bom, a gente segue aqui. Vi alguns comentários. Sim, Carla, precisa aparecer. A gente vai estar abrindo hospedagem durante o final de semana e outras atividades. Então, com a Aninha eu estou conversando a respeito disso, para em breve lançar, que a gente só precisa fazer alguns ajustes para conseguir receber vocês de fato, né? Então, é isso. Logo menos teremos oportunidades e a gente ficará muito feliz de receber cada uma que puder estar. Rosa comentando também. Então, enfim, gente, a gente começa na segunda-feira algumas reflexões a respeito dos ventos. Os ventos, eles são muito importantes, os ventos no corpo. Então a gente fala de prana como na respiração, e daí coloca como tudo respiração dentro do corpo. Então, prana movimenta, prana vai para baixo para eliminar, e por isso que quando a gente vira de ponta cabeça. Então, os ventos a gente fala de uma maneira geral. Aí a gente começou a trazer uma perspectiva muito devocional a respeito do vento, porque assim como o karma, a gente desvirtua esses ventos que estão dentro de nós como vata. Então é comum nos círculos de yoga as pessoas às vezes falam, eu tô muito vata, e sempre colocam como uma coisa negativa. Então a gente também precisa entender a grandeza desse elemento, inclusive pensando em Bhima e Hanuman, que são duas grandes figuras que a gente tem na mitologia indiana e que são das mais fortes. A gente tem uma passagem no Ramayana que Rama morre e todos os guerreiros morrem. E aí Hanuman lembra que tem uma erva numa montanha que é capaz de fazer. Bom, e ele vai atrás da montanha, atrás da erva. É toda uma configuração onde ele também é orientado para isso. Ele vai até lá, só que quando ele chega na montanha ele fica em dúvida. Ele fala, putz, se eu levar errado, vai todo mundo, como que eu vou ressuscitar esse povo todo? Aí ele não pensa duas vezes, ele levanta a montanha. Então é uma figura bastante comum a gente ver Hanuman voando, que na verdade ele está saltando, né? E ele tem poderes também, que são siddhis, e são poderes que a gente também estuda aqui dentro desses livros e dessas escrituras, para quem tem a devoção para enxergar não como livro, mas como escritura, para entender que à medida que a gente caminha o caminho, certos aspectos místicos vão começar a manifestar em nós. E isso é comum em todas as tradições. A gente tem oráculos tibetanos que têm incorporações. Inclusive, quando o Tibete foi invadido, o Dalai Lama não fugiu imediatamente. Ele consultou um desses oráculos, e um desses oráculos, o principal, viajou com ele, atravessou as montanhas, porque falou, realmente a gente precisa sair daqui. Mas ele, antes de sair, imagina, a invasão acontecendo, ele vai e consulta o oráculo para a gente entender a força disso. Qual é o lugar mais próximo que a gente tem disso daqui? A Umbanda. Então, o que eu quero dizer é que os siddhis, embora a gente possa dizer como siddhis, poderes, ou seja, esses grandes yogis, os grandes yogis, ou seja, são palavras outras para falar de pessoas que também manifestam esses poderes para servir os outros. Quando a gente vai tomar um passe, aquela pessoa está sendo um aparelho para um espírito, para uma entidade, para uma divindade, para como cada um for colocar dentro do que, né, da fé que tem, para servir o outro. Então, a gente não levar esses grandes poderes como esses grandes yogis de outrora, e a gente conscientizar cada vez mais, gente, que embora sim a gente esteja encarnada na era do Trump, na era de líderes políticos que a gente fala, gente, são mensageiros do inferno, quem abriu a porta para esses seres aparecerem aqui, mas lembra que existe uma contrapartida de seres que estão vivendo hoje com esses poderes, que estão meditando agora em cavernas. Eu já falei várias vezes que no convento da Jetsuma a gente já tem dezenas de monjas que passaram pelo processo de 12 anos em silêncio. Elas são contemporâneas nossas.
Então, óbvio que a gente pode olhar e ver todo mundo que está indo contra esse sujeito que aplicou esse golpe de estelionato na gente agora recentemente, na negociação da última parcela, que foi um choque aqui, uma coisa enorme que aconteceu, a gente fala, nossa, a humanidade está perdida. Algumas pessoas da humanidade estão perdidas. Agora, tem muitas outras pessoas que estão procurando a luz. Então, a gente conscientizar isso, que esses grandes poderes estão entre nós. Então, uma citação desse oráculo, ou seja, desse médium, a gente poderia falar num termo mais próximo aos nossos, que tem grandes poderes, como pessoas entre nós têm grandes poderes também. E o que a gente precisa só sempre prestar atenção é para que esses poderes, quando eles manifestam, a gente não ficar... Patanjali falava que eles são apontamentos que a gente está no caminho certo, mas a gente não pode agarrá-los, senão a gente para no caminho ali. A gente se seduz pelo poder. Então, o poder, ao mesmo tempo que ele sinaliza, falando, olha, esse é o caminho, ele também te testa para saber se você é capaz de abandoná-lo, ou seja, de não ficar atrelada a ele. Bom, dentro de tudo isso que a gente está conversando, desses então grandes yogis, a gente vê que o vento é manifesto em duas grandes divindades e uma delas que eu estava comentando, que é Hanuman, que tem esse grande poder que é a força, esse grande poder que são esses saltos. Então disse que ele também salta da Índia para o Sri Lanka, porque era no Sri Lanka que Sita estava. Isso só para a gente ver que o vento não é fraco, porque a gente trata o vento de maneira pejorativa. E aí a conclusão disso tudo vai ser amanhã. Porque onde eu quero chegar com o vento também, além desse respeito, da gente ver que não é só um vento, então o vento governa muitas partes do nosso corpo, muitas ações do nosso corpo, ações involuntárias, e dentro dessas ações todas existe o sutil dessas ações, então como por exemplo a força de vontade que a gente falou. Ontem a gente falou do aterramento, e é muito fácil a gente querer subir, mas não é tão fácil a gente querer descer. Só que sem descer não sobe. Então não adianta colocar o móvel para debaixo do tapete, como eu citei ontem, ou seja, não quero lidar com isso agora, porque se não lidar com a sombra, não vai lidar com a luz, porque a sombra de alguma forma faz subir. A sombra é guardiã da luz, a gente poderia dizer assim, porque cada vez que a gente se enfrenta, luzes se acendem. Então a gente não ter medo, a gente ter realmente uma entrega, uma confiança. Isso a gente desenvolve todos os dias na nossa prática espiritual, ritualística, que podem ser os nossos estudos também, para depois a gente enfrentar isso no mundo. Então é uma musculatura interna. Esses ventos todos, a gente viu várias formas dele. Qual é a conclusão? Qual é a primeira coisa que aponta à morte? Segundo a Índia e segundo o Tibete. O Tibete, inclusive, tem um livro enorme e denso para se ler, que chama O Livro Tibetano dos Mortos, que eu recomendo muito, porque a gente precisa se preparar para essa grande aventura. E embora a gente vai morrer amanhã, né? Nunca é hoje. A gente nunca acorda falando, vou morrer hoje, é amanhã. E quando a gente morre, parece que é uma surpresa, porque afinal de contas, quando qualquer pessoa e ser vivo morre ao nosso redor, ainda assim a gente fica surpreso. Então, prestar um pouco de atenção nisso, porque a gente precisa se preparar, porque embora a gente trate a morte como amanhã, amanhã pode ser hoje. E se a gente estiver despreparado na hora da morte, vai ser fácil a gente ter uma experiência traumática. Só que em vez de uma experiência traumática, a gente pode ter uma experiência muito positiva de transcendência da consciência, porque ela vai entrar num outro corpo. Se a gente não se iluminar no meio do caminho ou antes disso, não tivesse iluminado antes. Como a gente está mantendo um caminho para entender que o Buda levou muitas vidas e muitos esforços, então é bom a gente pensar que provavelmente a gente vai ir de uma consciência de um corpo para outro. E como que acontece isso? Uma das sinalizações é justamente esse vento de hoje da circulação. Ele deixa a periferia do corpo e ele vai para o centro do corpo. E ele vai diminuindo a força dos sentidos. Segundo o Tibete, isso também aponta... Carol fez um comentário. Isso também aponta essa passagem para a gente estar consciente. Carol comentando, caraca, eu me afastei por conta de uma morte, voltei com reflexão da morte. Não tem como fugir, Carol. A vida sempre faz, sem planejar nada.
Mas é isso, é essa beleza da gente estar vivo e estar conectado, né, cara? Eu tenho certeza que você pede por isso, né? Você pede para de alguma forma estar esclarecida, você pede de alguma forma para receber. Então, gente, os ventos precisam ser estudados para a gente entender o nosso corpo e entender quando o nosso estilo de vida está roubando a nossa vitalidade. Porque, por exemplo, quando a nossa circulação, quando esse vento que circula fica fraco, as nossas extremidades tendem a ficar frias. A gente começa a ter problemas de formigamento, de dormir o externo do corpo, porque automaticamente o que é mais importante? Aquecer o seu dedão do pé ou ter vitalidade no seu fígado? O que o corpo faz? Então, esquece o dedão do pé. E aí você fala, nossa, tá frio o meu pé. Então, vai percebendo isso porque é um sinal de baixa vitalidade. Como a gente traz essa vitalidade? Por exemplo, na força da respiração. Por que na força da respiração? Porque prana é o primeiro que recebe a vitalidade. A gente pode falar oxigênio no denso, porque a gente, em teoria, consegue pegar o oxigênio, mas o sutil do oxigênio é o prana. Não o prana como um dos 5 vaios. O prana como essa força vital que vai trazer para o corpo uma vitalidade onde ele não precisa usar suas reservas, que é um outro conceito da Ayurveda. A gente tem essa vitalidade em nós. Então pensa assim, em vez de você ter anos para viver, você tem respirações para viver. Então é como se te dessem ouro e falasse, você pode gastar com o que você quiser. Você pode gastar, ir numa noitada hoje, gastar tudo, apostar tudo, perder tudo. Ou você pode usar e falar assim, nossa, eu preciso passar 150 anos com esse ouro daqui. Como que eu vou gastar esse ouro? Então, esse ouro é a sua respiração. E a sua respiração, obviamente, está ligada à prana e à vitalidade. Então, cada vez que a gente perde vitalidade, a gente começa também a entrar num processo de confusão mental. A gente começa, porque a mente começa a ser secundária nisso tudo. O importante é o quê? É que o corpo de alguma maneira funcione. Daí chega essa região central, o quê? Coração, pulmão, estômago. Então tudo isso daqui começa a ficar meio confuso, os sentidos ficam mesmo confusos também. Então a gente consegue ver, quem já acompanhou pessoas em processos de morte, sabe que no processo de morte a mente fica sutil, porque a mente vai juntar com a consciência. E essa é uma oportunidade que a gente tem segundo o budismo tibetano. Porque como todo o corpo fica enfraquecido, é como se abrisse uma pequena fresta. E você pode passar por essa fresta no momento da morte. Ou você pode levar sua consciência para ficar se perguntando quem vai ficar com aquele móvel que você ganhou do seu avô e que ficou na sala, mas que você não quer que vá para aquele tio, porque aquele tio sempre quis o móvel, mas o móvel não é dele. E a gente pode parecer que está brincando aqui, mas eu já vi pessoas que, por exemplo, uma pessoa próxima da família, que falou no momento que estava indo para uma operação, uma cirurgia delicada, repentina, filho chorando, estava desesperado, falando, meu Deus, o que vai acontecer com a minha mãe, filho novo, a mãe relativamente nova também, e ela volta, faz o médico parar, olha para trás e fala assim, olha, você passa tudo pro seu nome, não deixa o nome do seu pai. Aí você vê, é essa mente que vai morrer, vocês estão entendendo? Então, a gente precisa se preparar para morrer com uma mente espiritual e não uma mente mundana. E a mente está ligada a quê? A respiração, tá ligada a quê? A ar, tá ligada a vaio. Então a gente não pode olhar para esse elemento e falar assim, pouca coisa. Olhar para a vitalidade e falar pouca coisa. Olhar para tudo isso que está circulando e falar pouca coisa. A gente precisa aprender a dirigir melhor o nosso carro. E a verdade é que a gente mal consegue trocar marcha. Se a gente for pensar, a gente entra numa aula de Hatha Yoga, daí a professora fala, agora com o pé esquerdo, levanta a mão direita e respira e olha para o céu. Você tem que olhar para o pé para saber qual é o direito e qual é o esquerdo. Mas o pé é seu. O que você tem que olhar para o pé para saber? Então, a gente ainda não sabe dirigir nem o denso. Imagina o sutil. E aí a importância desses estudos. Por quê? Para a gente começar a manipular tudo isso? Não, num primeiro momento para a gente conscientizar. Porque quando essa informação chega pela primeira vez, é um sacode na gente. Se a gente estiver verdadeiramente disposta e disposto a estudar. Porque são conceitos que a gente nunca
foi apresentado. Ou se foi apresentado, bendito seja mérito seu. Mas geralmente a gente nunca é apresentado para esse tipo de subdivisão no corpo físico. A gente tem cabeça, tronco e membros, a gente tem os órgãos e a gente tem um lugar muito funcional que inclusive independe de emoção. Porque quando a gente vai no médico e fala alguma coisa para ele do que está doendo, só se for um super médico, como eu tenho certeza a Alessandra e o Carlos aqui, para perguntarem para nós, você está vivendo algum momento de vida especial? Geralmente o que o médico faz? Olha para o sintoma, lasca-te um comprimido para parar aquele sintoma, o móvel fica embaixo do tapete, que é a causa, e vida que segue, até que a gente seja surpreendido porque o remédio não faz mais efeito, a causa nunca foi trabalhada e vira um acidente na nossa vida. Então, a gente entender que esse corpo físico tem ventos, a gente entender que a gente é capaz de manipular esses ventos e manipular tudo isso que está acontecendo em nós, inclusive a nossa mente, vai preparar a gente para a morte. Patrícia, mas eu tenho tanta coisa para viver. Justamente por isso você tem que lembrar que você vai morrer. Justamente por isso, porque se você não lembrar que você vai morrer, as coisas que você pode fazer hoje, meu bem, você vai falar assim, semana que vem. Porque você tem todo o tempo do mundo, afinal de contas. Então, a morte não é uma reflexão mórbida e macabra. A morte é uma grande aventura. É uma grande aventura que vai acontecer de maneira surpreendente. A qualquer instante. Então, se eu quero estar preparada para morrer, eu quero fechar minhas contas em vida. Não é assim? Ou alguém quer levar na hora da morte e fala, não, só mais 5 minutinhos que eu esqueci de perdoar aquele cretino. Não. A gente quer chegar na hora e já ter falado, bendito seja, seguiu com a vida, não é problema meu, entre ele e Deus. Não é assim? Então, se a gente não chegar nesse lugar antes, Marisol rindo, mas não é assim, Marisol. Ou seja, ou a gente se prepara antes, ou na hora a gente vai passar vergonha. Então, refletir sobre a morte é viver melhor. Refletir sobre a morte é ter mais respeito pela vida de hoje, é preservar a sua vitalidade, para que você chegue no momento da morte com uma mente funcional, para que você chegue no momento da morte conseguindo escolher a posição que você vai morrer. A gente fala de morrer de coluna ereta, mas tem uma posição no Tibete que eles recomendam também para a saída que é mais favorável, para a saída dos ventos do corpo. E a gente pode estudar tudo isso, porque no momento da morte, por exemplo, eu acompanhei algumas pessoas na minha vida, e tenho certeza que vocês também, dependendo da idade de vocês, não é muito pertinente a idade, mas geralmente quando a gente vai ficando mais velho, obviamente a gente vai vendo, testemunhando passagens na nossa vida. Mas isso pode acontecer, obviamente, com a gente mais novo, mas é mais comum, enfim. E aí é comum a pessoa falar assim, olha, aquela roupa, você junta tudo e já dá lá não sei aonde. Olha, então, eu quero você não compra roupa nova pra mim, não, eu quero ir com aquela roupa, ou então a pessoa fala, olha, não me crema, hein, não me crema, que eu tenho medo de passar calor lá onde eu estiver, então só me enterra, não, mas me enterra. Agora, a gente não tem uma preparação no sentido de pedir para as pessoas, muitas vezes, qual é a postura que você quer morrer. Se você tiver em algum momento que a consciência, porque a gente não sabe como que vai ser, que essa consciência de alguma forma trema. Qual a postura que você quer morrer? Que orações você quer que façam para você? Porque você imagina você ser devota de Jesus Cristo Redentor e daí chega alguém que você não falou nada sobre rezar, sobre nada, e em teoria parece que a alma ainda fica por aqui um tempinho na transição, e principalmente no coração de quem ama, ela visita durante 49 dias. E aí a pessoa tá lá rezando para Oxalá, daí você fica perturbado, a pessoa tá aí fazendo uma passagem que tá rezando para Oxalá, macumbeiro, tá aí, ó, macumbeiro, tá rezando para Oxalá, cadê Jesus Cristo aqui? Então, ou seja, a gente precisa se preparar para realmente estar, não só com a nossa roupa de ir, mas a gente está com a nossa mente de ir. E se a gente não estudar os ventos, se a gente não estudar os processos de morte, se a gente não viver o que a gente tem para viver antes de morrer, a morte, que pode ser um evento extraordinário, a maior aventura da nossa vida, vai ser um momento traumático. Então, para a gente morrer bem, a gente precisa viver bem.
Para viver bem não é simplesmente a gente abrir a porta e falar, vem a vida, mas é a gente estar preparado para viver essa vida. Preparado como? Planejado? Não, porque a vida vai pegar os nossos planos, mastigar bem e cuspir. É a gente estar preparado no sentido de presença para essa vitalidade não escapar e a gente estar inteira a cada dia que vem, inteiro recebendo o que a vida traz para nós. E esse é um processo de reflexão da respiração. Você recebe, você circula, você filtra o que é bom e o que é ruim. Então, o que é ruim, a toxina sai, o que é bom te nutre e fica. Você circula isso no teu corpo, você aterra através disso e você segue. Você desapega. Então, todos esses movimentos a gente precisa entender para favorecer a nossa vida. Então, hoje existe um vento de circulação. Um vento de circulação que é o primeiro que manifesta no momento da passagem como recolhimento. Por que é importante a gente perceber isso? Para que a gente possa acompanhar pessoas no processo de morte e mestres animais. Então, quando o mestre animal está indo, ou quando a pessoa está indo, ainda existe uma maneira, se conseguir despertar a vitalidade, se ainda tiver o mérito para alguma, para que aquele corpo continue. Daqui eu acho que era só a Flávia que estava. A gente passou pela passagem de uma mestra búfala e tem um mantra que se fala, que se diz que quando ele é escutado, o espírito não morre, ou seja, se ele desencarnar, ele ilumina, e se ele estiver num corpo que ainda consegue invocar a vitalidade, ele fica. E essa búfala levantou, a ponto dos funcionários acusarem a gente de bruxaria, nesse nível. Então, essas forças que existem, elas podem ser de alguma forma manipuladas por cada uma e por cada um de nós. Agora, para isso precisa de consciência, e o ser precisa de mérito, e os mestres animais têm muitos méritos. Então, isso tudo, quando acontece, quando a gente vê, quando a gente percebe, começa a dar um quentinho no coração da gente, que a gente fala assim, nossa, eu não sou um acidente na vida. A vida tem mistérios que são revelados, que embora eu não possa explicar, eu posso sentir. E se eu sentir verdadeiramente, eu vou saber. E sabendo, eu consigo me resolver. Então, esse vento de circulação, ele consegue, ele é recolhido. Agora, quando ele não é recolhido, quando ele está saudável, e ele é saudável especialmente por causa do vento de aterramento, que a gente falou bastante, que fala bastante na yoga, esse vento de circulação leva todo o prana a nível celular. Então, a gente pode dizer que esse vento que está na circulação, ele está no sangue também. Ele está no sangue como sopro, ele está no sangue alimentando, como movimento. Só para a gente entender um pouco, trazer a técnica para o prático. E aí, óbvio, eu recomendo que vocês estudem Ayurveda para ter a condição técnica, mas a gente precisa conseguir desenhar isso, para entender que a gente consegue manipular essas energias. Consegue manipular, e energia não de uma forma mística, esses elementos. A gente consegue, vocês já devem ter escutado xamãs, que conseguem mudar a direção dos ventos, que conseguem fazer chover. E eles fazem isso como? Por invocações. O que são as invocações na yoga? Os mantras. Vocês percebem? Ou seja, não existe diferença, e quando a gente olha num olhar cortante, não existe misticismo também. E a gente precisa sentar nesse lugar dentro da gente que a gente verdadeiramente acredita. Porque você pode falar qualquer mantra, sem fé, e ele não abre a porta. Para ele abrir a porta, você precisa de fé. A mente precisa estar em um lugar de consciência. Aí o que você fala é profetizado, e não é uma fala vazia que está preenchendo o silêncio. Agora, tudo isso precisa encaixar dentro. Então, hoje, no vento da circulação, eu quero enfatizar, esse é o primeiro que começa a apontar a saída da alma do corpo. Se a gente estiver com alguém no processo de morte, nesse momento, em vez de perguntar se a pessoa quer mais chá, se realmente for inevitável a passagem dela, vamos ajudar a pessoa aí? Como que a gente pode ajudar alguém a ir embora? Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Muito obrigada pela nossa amizade. Eu vou cuidar de quem você ama. Você pode ir em paz. Eu entendi tudo o que você quer.
que você caminhe em tranquilidade. Sente que existe presença, ou seja, em vez de falar, fica mais um pouco. Se é possível ficar pelo mérito, as invocações vão trazer sem que isso seja um apego. Agora, quando realmente é claro que existe o processo de passagem, não tenta agarrar. E também é recomendado que a gente não toque o corpo, porque quando a gente toca o corpo, aqui é uma coisa que a gente faz muito com os mestres animais. Quando a gente percebe que eles estão no momento de passagem, a gente pede para as pessoas que estão perto pararem de tocar o corpo no sentido de trazer o corpo de volta. A gente pede para parar, ou seja, se é um carinho, um lugar de tá tudo bem, mas existe um momento certo. Dependendo do momento, tira a mão, para a alma poder desgarrar, porque o corpo, dependendo do apego da alma por aquele corpo, quando a gente pega, o espírito volta. Então também é uma recomendação, para que se tiver o toque, tá o toque no sentido de vai, e não no sentido de fica meu amor, eu vou sentir sua falta. Então percebam isso, porque isso tudo movimenta os ventos dentro do corpo de quem está indo e nossos também. E aí com essas reflexões, gente, eu gostaria que vocês também preparassem as pessoas que estão em volta de vocês, porque é uma maneira da gente conscientizar os outros da morte, porque a morte é um tabu na nossa sociedade. A gente não fala nem de velhice, né? O Brasil, ele tem recordes de idosos abandonados. Então imagina, a gente não fala de velhice, a gente é uma sociedade etarista. Imagina falar do que vem depois da morte. Não, a morte é amanhã e depois a gente vê o que é isso. Então, como que a gente vai conscientizando? Primeiro vivendo bem, sabendo que a gente vai morrer. A gente vai conscientizando uma morte que a gente possa morrer sorrindo. E não uma morte da gente morrer arrependido, com vergonha, com raiva, pedindo mais 5 minutos. Então, percebam isso. E aí, nesse processo todo, em volta de você, conversem sobre isso. Você já conversou sobre isso com alguém? Ou seja, o que você quer? Que oração que você quer quando você estiver lá? Como que você quer que seja a passagem? Você quer convidar um monte de gente? Para as pessoas estarem lá conversando, falando, nossa, tá demorando, né? Mas a gente tem que esperar. Ah, você viu o jogo de ontem? Nossa, foi falta. Você viu que coisa, FIFA? Nossa, virou todo... Então, ou seja, o que a gente quer que aconteça ali? E falando isso para quem está em volta, os ventos nas pessoas, da mente, da consciência, vão começar a apontar para outro lugar, porque a nossa vida precisa ser um instrumento de consciência, de conscientização, para todos os seres, para o maior número de seres que a gente alcançar. A Carol, que comentou aqui de passagem, eu sei que ela trabalha em um lugar onde muitas vezes ela testemunha a morte, então é muito importante para ela ter esse centramento de acompanhar, porque a gente fala muito da doula, né? Ou seja, da pessoa que vai receber o espírito quando ele nasce. Mas existe também a doula da morte. E muitos e muitas de nós são doulas da morte, independente de homens ou mulheres. E para ser doula da morte, a gente precisa tolerar a morte. Então, a primeira coisa é tolerar a mente. Porque a mente, ela está nesse lugar de morte, vida, o tempo inteiro. Ela está passado, presente, futuro. A gente precisa tolerar a mente para conseguir centrar esse ar e canalizar esse ar na hora da passagem. Esse ar que é o quê? É vento. Só que se a gente não está com a nossa mente centrada, quando a mente do outro fica anuviada, se não tem a consciência para fazer o processo, o que acontece é que a gente termina colocando a nossa confusão em cima da confusão do outro. Então, a gente entender tudo isso favorece quem está perto de nós e favorece a gente. Favorece com conscientização. Esses ventos precisam ser estudados e a gente precisa olhar para a morte à nossa frente e entender esses processos todos para a gente não se assustar e estar com os seres, pessoas humanas ou não humanas, fazendo a passagem. Instruam as pessoas, pensem como vocês querem morrer. Porque isso já começa a colocar, circular esses ventos de uma forma diferente em você. Existe um vento da circulação. Ele está agora acontecendo no seu corpo. Conforme a vitalidade cai, ele é o primeiro a se recolher. Tanto na Ayurveda quanto no Tibete. Esse vento,
Ele está circulando no teu sangue como prana. Então, tomar cuidado com os conceitos, porque na Ayurveda a gente não está sendo técnico. Então, aqui não é uma aula de Ayurveda, mas o que a gente quer, porque eu não tenho nem a capacidade para isso, o que eu quero é só desenhar um cenário, para a gente entender a máquina que a gente está operando. Uma máquina sutil, sublime e densa ao mesmo tempo. E esse paradoxo é difícil para a gente lidar, porque a gente tende a falar é aqui ou aqui. Esse mesmo vento, segundo Tibete, que num primeiro momento ele alimenta a dualidade da mente, no momento da passagem ele vai para a consciência. Então a gente tem uma pequena fresta entre a dualidade e a consciência. Se a gente se preparar antes, essa fresta na grande aventura pode ser utilizada. Agora, se a gente não fala da morte em nenhum momento e a morte surpreender a gente, vocês concordam que a gente não vai usar a oportunidade? Então, conscientizem a morte, os processos de morte. Conscientizem os processos de morte que a sua respiração traz. Ou seja, você inspira, você não sabe se você vai inspirar de novo. Você precisa soltar para poder receber outra vez. Só que pode ser tua última expiração. E a gente faz isso o tempo todo. E se a gente renascesse a cada instante, a cada inspiração? Será que a gente traria mais vitalidade ou a gente continuaria respirando como se tivesse uma mulher em processo de parto? Traz mais consciência para a tua respiração. Porque a tua respiração, quando ela sofre essa intervenção, ela já começa automaticamente a colocar ritmo nela própria. Só pela sua observação. Sabe quando a gente passa perto de uma criança, daí a criança está fazendo alguma coisa errada, você não precisa falar nada, você só passa, a criança... Não é assim? Porque você representa para a criança uma figura que educa. A sua consciência representa para você uma educadora. Então, quando a gente traz essa consciência, já muda essa inspiração, essa vitalidade que vai acontecer no corpo, que vai circular tudo isso no seu corpo. E que vai fazer de você uma pessoa mais consciente se você canalizar a energia, a sua vitalidade, o seu dia a dia para isso. E uma forma de fazer isso é ser incentivado e ser incentivada pela morte. Desculpa se você não tinha pensado nisso antes, mas você vai morrer. E pode ser hoje. E como que você pode se preparar e como que você pode preparar quem está perto de você? Começa hoje, começa agora. E aí a gente vai recolher tudo isso amanhã para poder entender um pouco mais dos processos, ou seja, como esse vento se recolhe, como a gente nota esse processo, como que os órgãos respondem para isso, qual a melhor posição, como é que a gente deve estar preparada para esse instante ser outra vez um momento memorável na trajetória do espírito e não um evento traumático. Um outro lugar para você praticar tudo isso, dentro do que circula, é entender esses apegos que nós temos. As coisas precisam circular também. Então, o que você tem parado na sua casa, circula. O que você tem parado no seu corpo que você não usa? Alguns músculos, com certeza. Então, começa já a colocar tudo isso em movimento, porque o vento é movimento, a gente viu. Começa a circular, não só o que tem na sua casa parado, de falar, isso eu não uso, isso eu não olho, tchau. Mas o que está no seu corpo, o que está parado, precisa ser transformado. Quanto menos bagagem, ou seja, coisa morta que a gente tiver com a gente no momento da passagem, mais a gente vai ter a vitalidade para simplesmente seguir e não para se despojar e entregar para a morte quando ela chegar o que está parado em nós. Então, circular, esse vento que circula dentro, circula fora, porque já foi dito. É assim dentro, é assim fora, é assim em cima, é assim embaixo. Agora, a prática disso é a aula prática da vida. E isso que cada uma de nós precisa fazer. Porque de teoria o mundo está cheio. Está aí o Google. Vai lá, dá um Google, está tudo certo. Agora, como é que a gente faz a informação virar comportamento? Essa é a prática.
Essa é a condução dos ventos, porque a gente pode pensar que os ventos não são conduzidos, que a gente não consegue pegar o vento, mas é possível manipular o vento. E é isso que a gente está aprendendo aqui. E para isso, grandes poderes de super-heróis que a gente não encontra, que estão lá em outro reino. Não, grandes poderes. Qual é um grande poder que você tem, por exemplo? Que eu tenho certeza que você já usou na sua vida? Continuar. Não é um grande poder? Quando a vida trava inteira, quando a vida coloca o nosso rostinho na lama, quando a gente vê as injustiças, quando a gente sofre as nossas perdas, quando a gente não está preparado para elas, quando a gente toca mistérios que a gente ainda não pode entender, quando a gente pensa que tudo acabou, quando a gente foi traído, traída, quando a vida parece desleal, injusta a ponto da gente ver o sofrimento como dos mestres animais e não conseguir fazer nada que seja de fato contundente para mudar a realidade deles no mundo. Isso às vezes quebra a gente por dentro em lugares que só a gente sabe. E você tem já um superpoder, o de continuar. Então lembra que os superpoderes não são para grandes yogis que estão nos altos das montanhas, em outras épocas, porque agora, enfim, a gente vê aí, só tem o tipo de ser humano tipo Trump. Não. Tem outros seres humanos vivendo aqui que aprendem isso e sabem disso. E, inclusive, esses seres humanos estão agora ancorando para que a gente possa falar tudo isso, embora a gente nem os conheça. Então, traz isso para sua consciência. Você é capaz, porque você já tem superpoderes. Se você olhar na sua vida, você vai ver que você já continuou, você já renasceu, você já acreditou de novo, você já se fechou para o amor e o amor já te seduziu outra vez. Não um amor romântico um pelo outro, mas o amor. O amor nunca te abandona. O amor, ele precisa de um olhar, de um sorriso para você. De novo. Pode ter sido com um mestre animal, pode ter sido com um filho, uma filha, pode ter sido com outro companheiro, companheira. Não importa, o amor nunca te abandona. Então existe o superpoder de continuar. Existe o superpoder de circular a ponto do que era voltar a ser de uma forma diferente, ou seja, as coisas voltam à vida em outras versões. Esse superpoder você tem. Então por que você não teria os outros? Como de, por exemplo, manipular essas forças sutis dentro do seu corpo. Porque afinal de contas, se a gente está num processo de realmente acreditar que a espiritualidade leva a gente para a iluminação, para a salvação, para servir o outro, para o caminho do Bodhisattva, para o que quer que seja a meta dentro da sua fé. Então, como que você não vai acreditar que você tem mérito para a bênção? E se você não acredita, você precisa olhar para esse lugar onde você não acredita. Porque do contrário, a gente pode ter a iluminação. Agora, por que do contrário? Porque o que a gente vai ter quando a gente duvida é só o nosso próprio obstáculo que a gente cria. Então você precisa acreditar. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você é capaz. Você precisa acreditar que o mantra na sua boca é profecia, que a oração na sua boca é profecia, que o pensamento na sua mente cria, que o que você limpa do seu coração, você reverbera em volta de você. E tudo isso é ar, é movimento, é canalização, é consciência, é força, é firmeza. E eu gostaria que a gente, de tudo isso que acontece na vida e que a gente vê, a gente agarrasse esse superpoder sem apego. Porque no momento dessa passagem, que todos esses ventos se reúnem, que especialmente esse vento da circulação sai da dualidade desses canais e entra no canal central, aonde a clara luminosidade da mente pode ser revelada. Eu gostaria que nesse momento a gente tivesse a oportunidade realmente de subida em função de tudo que se construiu na vida. E que não nesse momento a gente tivesse o trauma de simplesmente apagar, porque é algo que pode acontecer. É dito, por exemplo, na mitologia africana que Nanã, no momento da passagem, se o espírito entra em sofrimento, seja para entrar ou para sair do corpo, ela apaga a consciência da pessoa por compaixão. Agora, quanto mais consciente você está,
mais você consegue atravessar estando inteira e estando inteira. E para isso, você precisa olhar para você com esse espaço no seu coração de você é capaz. De não se apagar. Como que a gente se apaga? Apaga com a nossa consciência na vida. Quando a gente tem um problema e em vez da gente enfrentar esse problema, o que a gente faz? A gente alivia o que a gente sente a respeito desse problema. A gente entra em fuga. A gente se distrai. Aí a gente fala assim, eu não consigo meditar, não consigo ficar parado. Meu bem, as pessoas ficam paradas 50 minutos assistindo uma série no Netflix e delas não conseguem ficar parada para meditar? Então eu consigo ficar parada na fuga, mas eu não consigo ficar parada na transcendência. Pensa nisso. Todo mundo consegue ficar parado no que quer. Então se pergunta o que você quer. E se pergunta realmente se você acredita que você é capaz. Porque se você não acredita, você vai ser seu próprio obstáculo. Então aprende a canalizar a sua mente a seu favor. E isso depende de como você vai girar esses ventos dentro de você. E você tem esse poder. Mas você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar no poder e você precisa acreditar em você. Acho que essa é uma boa lição de casa. Agradecida. Faz sentido por aí dentro? Circulando aí dentro? Então é isso. E outra vez, para quem quiser saber mais da Ayurveda, existe uma forma técnica, uma forma erudita, uma forma sábia, onde tudo isso vem com muitos aspectos e nomes técnicos. Aqui eu só estou desenhando para a gente poder entender que existem forças no corpo que a gente pode manipular. E outra vez, ou seja, se a gente procurar um médico para tratar a gente, uma médica para tratar a gente pode ir para a pessoalidade de todo esse ensinamento e para a técnica dele também, ou seja, para os aspectos técnicos, científicos disso, se a gente quiser estudar como médica ou como terapeuta, como médico ou terapeuta. Tá? Aqui o que a gente quer, de novo, é uma licença poética para falar de tudo isso, assim como quando a gente fala da fisiologia do corpo, simplesmente para que a gente possa olhar e falar, uau, tem mais de mim do que eu sabia. Que geralmente é assim, né? A gente está vivendo numa kitnet de uma mansão. Então a gente precisa olhar e falar, nossa, como é grande a minha casa e eu estou vivendo apertada aqui esse tempo todo. É mais ou menos isso. Então é só para desenhar esse cenário que existe uma mansão para a gente viver, né? E existe um carro de alta tecnologia para a gente dirigir, mas infelizmente a gente está tentando trocar marcha, a gente está subindo na guia e enfim, então Deus nos acuda. É isso. Muito agradecida. Pedi pra gente só alinhar nossa coluna um instantinho. Que a gente possa respirar fundo. E agora essa respiração com os nossos olhos fechados, com um pouco mais de consciência. Toma um momento para respirar consciente. Veja se seu ventre olha com esse olhar interno, se a tua região abdominal, como ela responde para a tua respiração. Quando você está tenso, quando você está tensa, os teus ombros se movimentam na tua inspiração e na tua expiração. Especialmente quando o cinturão cardíaco está travado, porque ele não consegue expandir para as laterais. Então o pulmão, para tentar inspirar, procura espaço, e uma forma de procurar espaço é subindo os ombros, o que coloca para nós a tensão por causa do peito fechado. Quando o peito se fecha, existe um grande nervosismo, porque é como navegar sem uma bússola. O corpo conta a sua história. As tuas dores contam a sua história. Respeita as tuas dores. Entende e acolhe as suas dores. E assim você vai acolher o seu corpo físico. E dessa forma você vai sutilizar esse corpo físico em prana.
Respira algumas vezes, invocando esse mistério. O mistério da vitalidade, que pode ser revelado para você nesses ventos todos. Um vento que, ao entrar no seu corpo, é a própria inspiração divina e que permeia a região do seu tórax. E a região da sua cabeça, aonde sutilmente a mente está. Esse primeiro prana também tem uma função de ajudar na digestão, como um vento que sopra a chama. Ele vai circular em todo o corpo. E quando ele voltar dessa circulação, existe algo que vai ficar e algo que vai embora. O movimento de ascensão desse prana, desse vento, também está ligado à sua força de vontade. Reflita que a força de vontade é um movimento ascendente. E para subir você precisa se esforçar. Coloca como esforço na sua vida o voto da observação, da auto-observação. A ponto de você saber se a tua expiração se conduz mais pela sua narina direita ou esquerda. Você é capaz de sentir isso. Coloca sua atenção nas suas narinas agora. Percebe qual narina está ativa. E você também vai perceber dessa forma qual é o teu hemisfério cerebral ativo. Se você conseguiu sentir, manipula. Para trocar a narina. E dessa forma ativar o teu outro hemisfério. Se esforça. E dessa forma você pode solicitar, durante a sua vida, mais lógica e inteligência.
intuição e revelação. Nessa circulação da respiração dentro de você, conduz a tua respiração, o prana, a vitalidade da tua inspiração, por esses ventos que se distribuem. Até a extremidade dos seus dedos dos pés e dos dedos das suas mãos. Até o ponto mais alto na sua cabeça. E você pode visualizar esse prana com uma cor. A primeira cor que surgir. Visualiza o seu corpo sendo tomado por essa cor. Sem que você entenda, na expiração. Quando essa cor tiver circulado pelo seu corpo, que a sua intuição coloca como necessária nesse instante, o seu corpo deixa de ter essa cor para ser simplesmente luz. Então, quando você solta, quando você expira, quando você transforma, depois de circular e inspirar, depois de discernir o que vai e o que fica deve ser só luz. Até que por fim haja um ponto de transcendência na consciência, de tal forma que se inspire luz, se transmute no corpo desnecessário, mas se expire também luz. Para isso, se esforça para que você coloque para fora o seu melhor e transmute o seu pior dentro de você, para que o mundo não tenha que ser palco seu, de cada uma de nós, para a manifestação das curas necessárias. Que as curas necessárias aconteçam dentro para a transmutação e que não alcancem o mundo, que alcance o mundo sim, o melhor do que transmutou em você. Para que as tuas ações, para que a tua fala, para que o teu caminhar seja uma expressão verdadeira do que transmuta em você, entra como luz, ilumina as tuas sombras e deixa você como luz. E assim se responsabiliza pelas bênçãos que você recebe, amadurecendo espiritualmente, para deixar de descarregar no mundo o pior, para que o mal termine em você, para que essa transmutação, no momento da sua partida, seja o sorriso no seu rosto e a tranquilidade na sua mente, para que quando o grande portal se abrir, uma fresta nele te leve a conhecer si próprio, si própria. Para que o maior, a maior, para que o único e a única possas te conhecer e fazer de você ela própria, ele próprio. Vive lembrando que você vai morrer. E na hora da sua morte, morra sorrindo. E na hora da morte dos que caminham perto de você, profetize o sorriso deles.
Namastê, abrindo os olhos. Graças, amados, amadas. Lembrem da morte não como mórbida e sórdida, mas como algo positivo. Amanhã vamos para a expiração, que é um outro ar bastante importante. E aí a gente fecha as reflexões dessa semana a respeito desse elemento. E outra vez enfatizo, para quem quiser estudar Ayurveda, eu recomendo muito. A gente está fazendo uma licença poética da Ayurveda para conseguir desenhar cenários no nosso corpo e entender melhor como a gente pode manipular isso tudo. Tudo isso é possível. Uma pergunta, vocês conseguiram perceber a inspiração na narina direita e esquerda? Não é incrível, gente? Não é incrível isso? Você vê quanto poder existe? E aí lembra sempre, a narina direita conduz o hemisfério esquerdo. Quando a gente tiver, por exemplo, uma situação de muita tensão, a gente tende a querer usar de lógica. E muitas vezes a gente tenta resolver na lógica e não resolve. Lembra disso e você não precisa anunciar, mas com essa consciência você consegue mudar a narina. E se você muda a narina, você muda o hemisfério e você vai receber informações diferentes de como lidar com aquela situação. Todos vocês, todas nós, somos potencialmente grandes yogis, grandes yoginis, nesse anonimato da vida. Tem poderes que estão escondidos de nós por causa da nossa imaturidade. Mas se a gente se abrir para esses poderes vão manifestar. Uma coisa importante, um outro nome importante para a gente ter aqui, Naropa. Naropa, no budismo tibetano, foi o mestre de Marpa, que foi o mestre de Milarepa. Naropa tem um livro que se chama As 6 Yogas de Naropa, e ali ele também fala dos ventos, com uma grande importância. Então, quero só deixar aqui, porque os ventos, outra vez, a gente tratou de maneira pejorativa, né? De maneira geral, ou seja, esse vata, tô muito vata, né? Esse lugar pejorativo, mas o vento é muito estudado e apreciado e reverenciado nessas culturas. Então, a gente também invocar no nosso coração para que a gente tenha esse respeito. Então, não posso deixar de citar Naropa, que também fala dos ventos e dos ventos da morte. Percebam isso, movimentem esses ventos dentro de vocês e sempre lembrando que não existe um elemento melhor que o outro. A gente precisa tirar também da nossa cabeça esse lugar antagônico e transformar o antagonismo em força complementar. Isso é trabalho de uma alquimista. Então também como grandes yogis, grandes yoginis, no anonimato das nossas vidas, a gente quer ser alquimista. Quando a gente conseguir ser grande alquimista, a gente também vai transmutar dentro de nós para poder entregar o nosso melhor para o mundo. Em vez de não transmutar e justificar o nosso pior no mundo. Ou seja, eu sou assim porque tal coisa me aconteceu. Não, eu transmutei o que me aconteceu e eu entrego o melhor do que me aconteceu porque eu cresci para o mundo. Boas reflexões. Mudamos para o Bhagavad Gita logo em seguida. Muito obrigada. Trocando de link, por favor, resistam. Uma meia hora e liberamos. Graças.